Meus amigos, vejam esta imagem. O homem botou a BIC para funcionar. Eu autorizo, presidente. Vá para cima deles. Use a garantida lei da ordem e impeça Lula de tomar posse. O povo nas ruas clama por isso. Bolsonaro, é hora de agir. Meus amigos, antes de continuar, vamos lá. Estão acabando as vagas, faltam 14 dias para se encerrarem as vagas para a Academia MBL com preço especial, com preço antigo, fazendo a reserva. Você vai pagar menos, garante a vaga. Dia 15 encerrou tudo, e aí quando encerrou não adianta chorar. Ah, mas eu quero fazer e vou pagar 30%, 40% a mais. Eu avisei. O famoso hate to say I told you so. Nós falamos, você não quis fazer o quê? Vamos lá, é só se inscrever. Pois bem, amigos, vou falar aqui nesse vídeo sobre os estímulos cada vez mais infantilizados e a crise do bolsonarismo, tá? Eu sei que é Copa do Mundo, eu tô aqui com a minha peita da Espanha, da La Roja, mas eu tenho que falar de política, esse aqui é um canal de política, e por mais que haja uma energia para falar de Copa, não vou falar de Copa, tá? Vamos falar de política porque há algumas coisas que nós precisamos colocar aqui para vocês de uma maneira interessante, tá? Que é a derrocada do Bolsonaro veloz e feroz. Eu vou jogar aqui alguns elementos. Primeiro, veja essa notícia que tá aí na tua tela. Kassab, que é um cara do Centrão, uma espécie de príncipe do Centrão, prepara o Tarcísio para ser um sucessor do Bolsonaro enquanto liderança da centro-direita. Eu, como uma pessoa do campo da centro-direita, falo, não quero Tarcísio, não acho que isso vai colar fácil e nem acho que isso vai colar com os bolsonaristas, que a primeira coisa que o bolsonarista faz é queimar um sucessor. Junta este outro fato aqui. Carla Zambelli briga com o Bolsonaro no jantar tocado pelo PL. Sim, Carla Zambelli foi lá e o Bolsonaro brigou com ela. Eu já acho muito engraçado esse segundo elemento, porque a Carla Zambelli, meus queridos amigos, ela prejudicou ele, e prejudicou de fato, mas os bolsonaristas dizem que eles perderam a eleição porque a urna foi fraudada, não porque a Carla Zambelli tirou voto. Porque se a Carla Zambelli tirou voto, quer dizer que, então, a eleição com as urnas lá funcionou? Estranho, não? Terceiro ponto, vejam só essa notícia. O Bolsonaro manda dar uma brecada nos repasses do orçamento secreto, ali do Arthur Lira e companhia, para, enfim, passar um recado para o Arthur Lira, mostrar que ele tá bravinho, porque o Arthur Lira, que nós sempre avisamos, é um cara do Centrão, então ele ia fechar com o Lula, está fechado com o Lula. Mais do que isso, Arthur Lira está fechado com o Lula, tendo no próprio ministério o Ciro Nogueira, que é do partido do Arthur Lira, que comanda a Casa Civil do Bolsonaro e que está articulando junto com o Lula. Esses três elementos precisam ser colocados aqui, meus amigos, tá? E aí você vai juntar com aquela foto no começo, porque o que nós estamos vendo é um rápido enfraquecimento do presidente da República, que vai perdendo força, assim, a olhos vistos, todo mundo tá vendo. Ele está perdendo força e está perdendo relevância. Eu já vinha comentando, tá? Como ele vem sendo substituído no imaginário do público dele pelo pessoal das Forças Armadas. A turma dos olavistas, que sempre queria golpe, desde a época do impeachment da Dilma Rousseff, tá na mesma. Eles já embarcaram, estão lá falando, não, porque o general tal vai fazer o quê, vai andar não sei o quê. E no fundo eles estão ganhando energia, ganhando força política, tá todo mundo tirando lasquinha para pegar uma parte desse eleitorado. Porque parte grande dessa militância já percebeu que o Bolsonaro é fraco. Aí nem adianta, como vocês estão vendo na imagem, viu o Constantino falar, presidente, autoriza, presidente, de forma patética, como ele está fazendo, né? Porque mesmo isso a gente sabe que é fingição. O Bolsonaro vai perdendo aliados a olhos vistos. Já saiu o Centrão, os militares já pularam fora, estão tocando, eles mesmo querem ficar com esse prestígio junto a essa massa aí. A base, puxa-sacos como o Carla Zambelli já perdem a paciência, porque a própria Zambelli falou, ué, eu posso farmar like e ganhar voto ficando com os militares e não com o Bolsonaro? Os militares que não me humilham publicamente, não sou defenestrada, não sou tratada como um cachorro. Ora, eu vou grudar nos militares. Muita gente vai seguir esse caminho. E aí resta o Bolsonaro. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Esse processo de esvaziamento dele também demonstra que, quando vazio, as decisões mais estúpidas que ele toma vão aflorar. E a gente está vendo isso, uma presença muito maior de Carlos Bolsonaro na tomada de decisão. Afinal, Carlos não confia mais em Ciro Nogueira, nem Arthur Lira para tomar decisão pelo pai. Esses caras já estão com Lula. Então Carlos começa a querer conduzir, tocar as coisas. Então as coisas estão com muito mais uma cara de Carlos Bolsonaro do que de qualquer outra coisa. E nem adianta falar dos outros filhos. O Dudu Bolsonaro, ao despeito do pendrive,
foi pro Catar curtir a vida, né, meus amigos? A gente sabe o que tá rolando. Então, o fato que a gente precisa colocar agora é, muita gente falava, o Bolsonaro será ou não será uma grande força política nos próximos anos? Dizer que ele vai deixar de ser uma grande força é estupidez. Mas dizer que ele vai contar com o mesmo prestígio e o mesmo movimento de massa, eu acho que a gente vai ter novidades no ar, tá? De fato, está havendo, e de forma muito clara, uma fragmentação do bolsonarismo e brigas e mais brigas internas. Vejam a Jovem Pan. Hoje, se você for no Twitter, um dos termos que está ali na barra ali, ó, de pesquisa é José Maria Trindade, porque o próprio Jovem Pan já botou grande parte dos seus comentaristas ou na rua ou para mudar de opinião. José Maria Trindade, ele é sócio da Jovem Pan. Ele cuida de uma parte da operação da Jovem Pan. E ele, que estava completamente alucinado no bolsonarismo, começou a falar coisas razoáveis. Ó, ninguém vai dar golpe, o Lula vai assumir. O Bolsonaro perdeu a eleição, não tem ninguém mais tratando disso em Brasília. E aí, né, os bolsonaristas ficam, mas o que aconteceu? O que aconteceu que está se esvaziando? Que o poder e a caneta, que o Bolsonaro tira foto com uma caneta na mão, ele se esvai. O poder passa, meus amigos. E o Bolsonaro, quando o poder passa, começa a perder os aliados de ocasião. A Jovem Pan, que é um aliado de ocasião, a gente sempre descreveu aqui como era a relação. E esses caras. Eu faço uma pergunta, né? O Bolsonaro foi muito ousado em arrumar essa briguinha tosca com o Lira. Agora, ele tem coragem de tirar o Ciro Nogueira do próprio governo agora? Quem está tocando a Casa Civil do Bolsonaro é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira tem total acesso às informações do que acontece na transição e o que acontece com o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Ele é o articulador. E por que o Bolsonaro não briga com o Ciro Nogueira? Que está, inclusive, volta a falar, no Catar, deve ter encontrado do Bolsonaro. É porque o Ciro Nogueira é também negociador da anistia ampla e geral, e talvez irrestrita, aos crimes cometidos pelo Bolsonaro. Ele articula com o STF, ele articula com o governo Lula, ele está lá desenhando a saída do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro não fica bravo, porque tudo que interessa para o Bolsonaro é essa saidinha aqui honrosa, tá? Mas nós podemos estar assistindo agora, conforme todos esses elementos mostram pra gente, um fim do Bolsonaro como essa liderança absoluta dessa direita, e aí uma balcanização, como já foi descrito pelo professor Ricardo Almeida, no campo da direita, ou seja, inúmeras facções vão surgir, inúmeros grupos vão começar a disputar poder ali dentro. Grupos que já romperam anteriormente, com o campo da direita, como é o caso do MBL, já tem um nicho deles e tem que trabalhar para crescer. Ok. Agora, os que estão vivendo ali embaixo do guarda-chuva do Bolsonaro, tá todo mundo tirando sua casquinha. Ultimamente, é Marcel Van Hatten, aquele ideias radicais, patéticos, tentando tirar a lasquinha deles lá, aí xinga o Alexandre de Moraes aqui, passa um pano ali. Políticos derrotados nas últimas eleições, tentando dar aquela surfada. Toda uma turma construindo o seu pequeno capital político, buscando roubar isso do Bolsonaro. O que eu prevejo? Conforme o Carluxo vai ficando paranoico, conforme a saída do poder é inevitável, os bolsonaristas mais raiz vão começar a atacar com muita força, mas muita força, esses dissidentes, essas figuras que estão tentando ocupar espaço deles e roubar o eleitorado deles. Só que pela primeira vez, agora que o Bolsonaro não está no poder, a gente vai ver algum tipo de reação. E essas pessoas vão querer ficar com esse capital político acumulado. E aí vai vir paranoia, cancelamento e briga entre eles. Então dá para prever que o ano de 2023 vai ser de muita dor e de muita briga para essa galera maluca tá tentando, ou por like, ou por acreditar, um golpe no país. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.